E aí, turma? Beleza? Mais uma vez juntos aqui no canal para mais uma aula de Química. E hoje a aula vai ser ainda sobre as reações de óxido-redução. Então, para você acompanhar essa aula, você já tem que ter visto, primeiro, a aula sobre cálculo do NOx e também a aula sobre a definição das reações de óxido-redução. O que é oxidação, o que é redução. Combinado? Hoje nós vamos focar no balanceamento das equações pelo método redox. Toda vez que a gente vai balancear uma equação química, nós temos alguns métodos para isso. As equações menores e mais simples, nós usamos o método das tentativas, quando você vai chutando os coeficientes até dar certo o balanceamento. Para equações pequenas, esse é muito aconselhável, que é o método mais rápido de se balancear uma equação. Porém, as reações maiores não dá para fazer pelo método das tentativas, ou até dá, mas você perde muito tempo com isso. Então, existem alguns métodos que ajudam a calcular, a balancear as reações químicas maiores e mais complexas. Um deles é o método redox, utilizado para balancear reações de óxido-redução. Ou seja, esse método ele só pode ser usado em reações onde ocorra oxidação e redução, ou seja, onde haja variação de NOx. Por isso, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é calcular o NOx dos elementos da reação. Definir quem está sofrendo oxidação, quem está sofrendo redução, para depois fazer o balanceamento. Combinado? Então é sobre esse método que nós vamos conversar hoje. Bom, hoje a aula não vai ser no quadro, vai ser num quadro diferente. Vai ser digital, através de slides que nós montamos para vocês, e você vai poder interagir melhor, com a visualização melhor do nosso raciocínio, tá bem? Bom, então vamos começar, você vai ver aí no quadro. Hoje vamos falar sobre o balanceamento pelo método redox, utilizado em reações de óxido-redução, tá? Primeira coisa que nós temos que fazer no balanceamento por este método é identificar quem sofre redução e quem sofre oxidação. Depois nós vamos calcular a variação do NOx de cada um dos elementos. A variação do NOx de quem sofre oxidação e a variação do NOx de quem sofre redução. Em seguida, nós vamos multiplicar o resultado que obtivemos pelo maior índice. Em alguns casos, ou no reagente ou no produto, o elemento que está sofrendo oxidação e redução, eles têm índices diferentes. O que é o índice? É aquele número embaixo que aparece, embaixo do símbolo do elemento. Exemplo, H2O. O índice do H é 2 na água. O índice do oxigênio na água é 1. Por isso a molécula H2O. Então a gente vai sempre multiplicar o resultado da variação do NOx que nós obtivermos pelo maior índice. E depois nós vamos usar esse resultado que nós obtivemos como coeficiente, mas de forma invertida. O que significa isso? O resultado que nós obtivermos, variação do NOx vezes o índice de quem está sofrendo redução, vai virar o coeficiente de quem está sofrendo oxidação. E vice-versa. Nós vamos ver isso com mais clareza nos exemplos. E temos vários exemplos aqui para isso. Vamos para o primeiro exemplo, tentar balancear esta reação aí que está aparecendo para nós. É o dicromato de potássio reagindo com HCl, produzindo cloreto de potássio, mais o cloreto de cromo 3, mais o gás cloro, mais água. É uma reação e eu peço então para balancear. O que é balancear? Igualar o número de átomos de cada tipo, de um lado e do outro da reação, para respeitar a lei de Lavoisier. É aquela lei que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por isso é importante o balanceamento das reações, para que elas façam sentido. Ela tem que estar balanceada. A mesma quantidade de átomos antes tem que ser depois. Bom, então vamos lá, seguindo os passos. Primeira coisa, eu vou calcular o NOx dos elementos da reação para verificar quem está sofrendo aí oxidação e redução. Lembrando as regrinhas de NOx, eu deixei aí já em destaque somente os elementos que têm o NOx variado durante a reação. Acompanhem comigo. No dicromato de potássio, o NOx do cromo é 6, mais 6. No HCl, o ácido clorídrico, o NOx do cloro é menos 1. Lá nos produtos, no cloreto de cromo 3, o NOx do cromo é mais 3. Isso aí tudo a gente consegue calcular pela regrinha, pelas regrinhas de cálculo de NOx.
E o NOx do gás cloro, o NOx do cloro no gás cloro é zero. Então eu destaquei aí exatamente os 4 NOx que variaram durante a reação. Todos os outros elementos, se você quiser calcular, pode calcular. Você vai verificar que nenhum deles variou durante a reação. Bom, com esse resultado aí nós observamos o quê? Primeiro, o cromo está passando de NOx mais 6 para NOx mais 3. Ou seja, ele está sofrendo redução. O seu NOx reduziu, o seu NOx diminuiu ao longo da reação química. Então ele está sofrendo redução. Ao mesmo tempo que isso acontece, o cloro está sofrendo oxidação. Ele era menos 1 no HCl e passou para 0 lá no gás cloro. Então o cloreto do HCl até o cloro 2, ele está sofrendo oxidação. Pronto, já identifiquei quem está sofrendo redução e quem está sofrendo oxidação nesta reação. Só a título de informação, aí para a gente relembrar o conceito, o agente oxidante é o dicromato de potássio e o agente redutor é o HCl. Né? Lembrando aí os conceitos da aula passada que nós vimos sobre reações de oxirredução. Pois bem, qual o próximo passo que eu tenho que fazer para calcular, para balancear essa reação? Bom, identificado quem sofreu redução e quem sofreu oxidação, agora eu vou calcular a variação do NOx de cada um deles. Primeiro cuidado que eu tenho que ter, olha para a reação. Eu tenho que escolher se eu vou trabalhar com os produtos ou vou trabalhar com os reagentes. Eu devo escolher sempre, meus amigos, trabalhar com aquele que tem o maior índice. Olha para a reação. O cromo, no reagente, tem índice 2, o dicromato de potássio. Você observa aí que é o Cr2. Do lado de lá é o cromo 1. No cloreto de cromo 3, o cromo tem índice 1. O cloro, por sua vez, no reagente tem índice 1. No produto tem índice 2. E aí, o que eu faço? Eu tenho que escolher sempre, tenho que tentar escolher para facilitar a minha vida, trabalhar sempre do lado que tem o maior índice. Detalhe, se eu escolho trabalhar com um reagente, eu tenho que trabalhar com os dois reagentes, tanto da oxidação como o da redução. Se eu escolho trabalhar com produto, eu tenho que trabalhar com os dois produtos, tanto o que está sofrendo oxidação como o que está sofrendo redução. Combinado? Veja qual vai ser meu critério de escolha. Acompanhe pela reação. Se eu escolher trabalhar com o cromo que tem maior índice, eu vou escolher trabalhar com os reagentes, concorda? Porque o dicromato de potássio tem índice 2. Se eu escolher trabalhar com o maior índice do cloro, eu vou escolher trabalhar com os produtos, porque o Cl2 tem índice 2 e o HCl tem índice 1. E aí, qual que eu escolho? Perceba que o cloro do HCl, olha para a reação, acompanha meu raciocínio. O cloro do HCl, quando ele vira produto, ele parte dele continua como cloro menos 1. Olha na reação, o KCl, que é o cloreto de potássio, ali tem cloro menos 1. O cloreto de cromo 3 também é cloro menos 1. Somente o Cl2 é o cloro que sofreu oxidação. Ou seja, de todos os cloros que eu tinha no reagente, parte dele sofreu oxidação. Não foi ele por completo, porque parte dele continuou como Cl-1 para formar KCl e para formar CrCl3, cloreto de cromo 3. Então, eu não posso concluir que todos os cloros do HCl sofreram oxidação, não. Mas eu posso concluir que todos os cloros que formaram Cl2 são resultado da oxidação, porque estes sim são cloro NOx zero e não existia nenhum cloro NOx zero nos reagentes. Acompanhou meu raciocínio? Então, para o critério de desempate, eu vou escolher trabalhar com os produtos. Porque trabalhando com os produtos é certeza de que todos os cromos que estão no produto são resultado de redução. Afinal, só tem cromo em uma substância dos produtos. E trabalhando com o Cl2, também é certeza de que eu estou trabalhando com todos os cloros que são resultado da oxidação. Porque os demais cloros que estão nos produtos, lá no KCl e no CrCl3, eles não são resultado de oxidação nenhuma. Eles são os mesmos cloretos que estavam nos reagentes. Então, eu vou escolher trabalhar
com os produtos. É no produto que eu vou colocar o coeficiente, portanto é para eles que eu olho. Combinado? Como assim olhar? Vamos lá. Definindo quem sofreu redução e oxidação, vamos olhar para os produtos. O Cl2 é o resultado da oxidação. Qual é a variação do NOx que o cloro sofreu? Veja, ele passou de -1 para 0. Então a variação do NOx é 1. De -1 para 0, a variação é 1. Multiplico esse resultado pelo índice do cloro. Eu não estou olhando para o produto? Então, se eu estou olhando para o produto, o cloro no produto tem índice 2. Lá no Cl2, o índice dele é 2. Então, eu multiplico 1 vezes 2, 2. Pronto. Este é o resultado que eu vou trabalhar. Guarda ele aí. Vamos olhar agora, já que eu estou olhando para o produto, vamos olhar para outra substância, resultado agora da redução. Quem é o resultado da redução? O CrCl3, cloreto de cromo 3. O CrCl3 ele sofreu qual variação de NOx? Acompanha pela reação. O cromo tinha NOx mais 6 e agora no produto ele tem NOx mais 3. A variação, portanto, é de 3. Foi de mais 6 para mais 3. A variação do NOx é 3. Qual é o índice do cromo na substância que eu estou olhando? No caso, CrCl3. O índice do cromo nesta substância é 1. Então eu multiplico o resultado da variação do NOx por 1. 3 vezes 1, 3. Pronto, obtive os dois resultados. Para o cloro, eu obtive o resultado 2. Para o cromo, eu obtive o resultado 3. Lá nos passos do balanceamento que nós vimos no início da aula, qual é o próximo passo agora? Usar os resultados obtidos como coeficiente da reação. Só que de maneira invertida. O que significa isso? O 2, que era do cloro, eu vou colocar como coeficiente do cromo. O 3, que foi o resultado do cromo, eu vou colocar como coeficiente do cloro. Observe aí, vou agora colocar esses dois números, 3 e 2, como coeficientes dos meus produtos, devidamente invertidos. Veja na tela. Estes são os coeficientes que serão substituídos na equação, de maneira invertida, conforme eu já demonstrei. Acompanhando agora, veja na reação, eu já tenho os dois primeiros coeficientes. No CrCl3, eu tenho o coeficiente 2. E no cloro, gás cloro Cl2, eu tenho o coeficiente 3. Bom, a partir deste momento, tendo estes dois resultados, esses dois coeficientes, agora eu continuo o balanceamento dessa reação pelo método das sedativas. Ah, professor, peraí, agora não estou entendendo mais nada. O senhor está ensinando esse método exatamente para eu não usar o método das sedativas? Sim. Se você fosse tentar usar o método das sedativas do início, sem nenhuma partida, sem nenhuma referência, você ia demorar muito tempo para tentar chegar na resposta do balanceamento correto. Nós não vamos partir do zero. Você já vai partir com dois coeficientes já definidos. E esses dois coeficientes não mudam mais. O coeficiente do CrCl3 é 2. O coeficiente do Cl2, o gás cloro, é 3. E estes coeficientes não mudam mais. E a partir desses dois, você consegue calcular o restante da sua reação. Quer a prova? Acompanha comigo então. Olha para a sua reação. Com esses dois coeficientes já definidos no produto, o que você já amarrou de resultado aí? Você já sabe que no seu produto tem 2 cromos, somente 2 cromos, porque ele só aparece em uma substância do produto e essa substância tem coeficiente 2. Então, no meu produto já está definido que eu só tenho 2 cromos. Se eu só tenho 2 cromos no produto, eu também sou obrigado a ter 2 cromos no reagente. Então eu já sei que o coeficiente lá da primeira substância do reagente, o dicromato de potássio, é 1. E tem que ser 1, porque 1 multiplicado pelo índice 2 do cromo vai balancear o meu cromo como 2 cromos antes e 2 cromos depois. Então veja, já defini o meu terceiro coeficiente desta reação. Definido o coeficiente, não muda mais. Veja, a reação agora está com o coeficiente 1 definido para o primeiro reagente, que é o dicromato de potássio. Ao colocar este 1 aí, meus amigos, eu falei que não muda mais, eu já amarrei que cromos eu tenho 2 no começo e tenho 2 no final. Potássio também tenho 2 no começo. Isso está definido com o coeficiente 1 que eu coloquei.
porque eu tenho o índice 2 nesta substância. Então, 1 vezes 2 dá 2 potássios no reagente. Se tem 2 potássios no reagente, também eu vou ter que ter 2 potássios no produto. E mais, ao colocar este 1 também no dicromato de potássio, eu amarrei a quantidade de oxigênio que eu tenho antes da reação. Quanto que é? Eu tenho 7 oxigênios nos reagentes, porque o oxigênio só aparece nessa substância dos reagentes, no dicromato de potássio. Ao colocar o coeficiente 1 e sendo 7 oxigênios nessa molécula, 1 vezes 7, 7. Então vamos lá. Se eu tenho 7 oxigênios no reagente, obrigatoriamente eu tenho que ter 7 oxigênios no produto. No produto, o oxigênio só aparece na água. Então eu vou lá na molécula de água e coloco o coeficiente 7 na molécula de água. Também posso colocar o coeficiente 2 no KCl, porque eu tenho 2 potássios antes, 2 potássios depois. E também já amarro, ao colocar o 7 na molécula de água, ao colocar o coeficiente 7 lá na molécula de água, eu já defini que nos meus produtos tem 14 hidrogênio, que é 7 moléculas de água com 2 átomos de hidrogênio em cada molécula. 2 vezes 7, 14 hidrogênios no produto. Se tem 14 hidrogênios no produto, obrigatoriamente tem que ter 14 hidrogênios no reagente. Então o coeficiente do HCl no reagente vai ser 14, para poder ter os 14 hidrogênios lá também. Bom, o balanceamento da reação está completo, está finalizado e você pode conferir. Balanceamento de reação é bom por isso, porque eu sempre posso conferir o resultado para saber se está certo. Se estiver errado, eu apago tudo e começo tudo de novo, né? Mas eu sei que está certo ou se está errado a resposta. Então o balanceamento final da reação ficou, né, coeficiente 1 no dicromato de potássio. Lembrando que coeficiente 1 eu não sou obrigado a colocar, né? Não precisa colocar o número 1 lá, está subentendido que é 1. Mais 14 HCl, produzindo 2 cloreto de potássio, mais 2 cloreto de cromo 3, mais 3 gás cloro, mais 7 moléculas de água. Pronto. Esta é a reação devidamente balanceada pelo método redox. Vamos para o segundo exemplo. Aí já no slide, agora nós temos uma reação entre o cobre sólido reagindo com ácido nítrico, produzindo nitrato de cobre 2, monóxido de nitrogênio e água. Esta é a minha reação. Bom, você pode dar um pause aí no vídeo e tentar fazer o balanceamento dessa reação pelo método redox, os mesmos passos que nós fizemos no exemplo anterior. Tenta fazer, depois de concluído, você destrava o vídeo e vamos continuar agora acompanhando a resolução deste exemplo. Bom, primeira coisa a fazer, calcular os NOx de todos os elementos envolvidos na reação. Para ganhar tempo aqui e simplificar, destaco aí os NOx que variaram ao longo da reação. Repito, você tem que calcular todos para verificar qual NOx varia, qual NOx permanece constante. Aqueles que permanecem constantes não nos interessa. O que nos interessa é aquele que variou. Observe, o cobre no reagente tem NOx 0, substância simples. O nitrogênio no ácido nítrico tem NOx mais 5. O cobre no nitrato de cobre 2 tem NOx mais 2, até mesmo porque o nitrato tem NOx menos 1. O nitrogênio no monóxido de nitrogênio, no NO, tem NOx mais 2. Pronto, já consigo perceber aí as duas variações que aconteceram. Quais foram elas? Primeiro, no cobre, o cobre sofreu oxidação. Ele passou de NOx 0 para NOx mais 2. O nitrogênio sofreu a redução. O NOx do nitrogênio reduziu de mais 5 para mais 2. Então já temos aí quem sofreu oxidação, quem sofreu redução. Bom, agora eu vou escolher. Devo trabalhar com os produtos ou devo trabalhar com os reagentes? Estou diante do mesmo problema ou da mesma situação particular que eu estava lá no primeiro exemplo. Acompanha comigo pela reação. Observe, todos os cobres que estavam no reagente tinham NOx 0. Todos os cobres que estão no produto têm NOx 2. E ambos têm índice 1.
Então, o cobre não vai me ajudar muito aí não. Nitrogênio. Nos reagentes, todos os nitrogênios que lá estavam na forma de nitrato. Pode olhar na reação. Lá no ácido nítrico, né, o nitrogênio está na forma de NO3, é o nitrato. O ácido nítrico, HNO3, quando joga na água, libera H+, e libera NO3-1, um íon composto. Em todos os nitratos, o nitrogênio tem NOx mais 5. Nos produtos, verifique. Nos produtos eu tenho 2 nitrogênios separados. Alguns dos nitrogênios continuaram na forma de nitrato. O produto aí é o nitrato de cobre 2, o nitrato cúprico. O nitrogênio continua na forma de NO3. E outra parte desse nitrogênio sofreu redução, produzindo NO. Então, não adianta eu olhar para os reagentes. Quando eu olho para o nitrogênio dos reagentes, eu não garanto que todos aqueles nitrogênios sofreram redução. Pelo contrário, eu tenho certeza que parte deles não sofreu redução. Por que eu tenho essa certeza? Só olhar lá para o produto. Continua tendo nitrogênio na forma de nitrato. Se você calcular o NOx lá do nitrogênio, lá no nitrato de cobre, você vai ver que o NOx dele continua mais 5. Então eu sou obrigado a olhar para os produtos. Então eu vou me direcionar para os produtos, fazer o cálculo da variação de NOx dos produtos e usar os coeficientes nos produtos. Combinado assim? Então vamos lá. Definimos quem sofreu oxidação, definimos quem sofreu redução. Vou olhar para os produtos resultados da oxidação e da redução. Quem são eles? O NO é o produto resultado da redução e o nitrato de cobre é o produto resultado da oxidação. Vamos começar pelo NO. Qual foi a variação de NOx que o nitrogênio sofreu? O nitrogênio era mais 5 e passou para mais 2. A variação é de 3. E qual que é o índice do nitrogênio aí? Índice 1. Então 3 vezes 1, 3. Parou o nitrogênio, vamos para a próxima substância. O outro que está envolvido na minha reação é o nitrato de cobre. Ele está sofrendo oxidação. Qual foi a variação do NOx que o cobre sofreu aí no caso? Passou de 0 para mais 2. Então a variação do NOx é 2. Passou de 0 para mais 2. Então a variação é 2. Qual é o índice do cobre no produto que eu estou analisando? Índice 1. Né? É cobre 1. O índice dele é 1. Então 2 vezes 1, 2. Pronto, já tenho os dois resultados. Para o nitrogênio eu tenho um resultado 3. Para o cobre eu tenho um resultado 2. O que eu faço agora? Inverto os dois valores e os transformo em coeficiente. Olha aí, o 3 vai virar coeficiente do nitrato de cobre e o 2 vai virar coeficiente do NO. Estes são os coeficientes que serão substituídos na equação, devidamente invertidos. Deu para acompanhar? Então vamos lá. Agora eu vou colocar o 2 no NO, como coeficiente do NO, e o 3 como coeficiente do nitrato de cobre. Agora eles já aparecem na reação, os dois coeficientes devidamente colocados. Tendo esses dois coeficientes definidos, agora eles não mudam mais, eu posso seguir o balanceamento da reação pelo método das citativas. Só que eu não estou às cegas. Eu já tenho dois coeficientes definidos aí, é fácil chegar ao restante. Como que eu chego no restante? Bom, olha para a reação. Já tenho lá nos produtos dois coeficientes amarrados, não mudam mais. E ao colocar esses dois coeficientes aí, meus amigos, já amarrei, já defini quantos cobres eu tenho no produto. Eu tenho 3 cobres no produto, porque o coeficiente é 3. Se eu tenho 3 cobres no produto, obrigatoriamente eu vou ter 3 cobres no reagente. Então eu já posso colocar o coeficiente 3 lá no cobre inicial, no primeiro reagente lá. Pronto, o 3 está aí como coeficiente do cobre. Também já tenho definido a quantidade de nitrogênios nos produtos. Alguém me ajuda? Acompanhe o raciocínio comigo. Lá no nitrato de cobre, cujo coeficiente é 3, quantos nitrogênios eu tenho aí? Observe que o nitrogênio está dentro de um parênteses. E embaixo desse parênteses eu tenho o índice 2. Esse 2 significa que a estrutura que está dentro do parênteses está duplicada. Então, na verdade, nesta molécula, eu tenho cobre, NO3, NO3. Combinado? Ou seja, em cada molécula de nitrato de cobre,
eu tenho 2 nitrogênios. Se eu tenho 2 nitrogênios e tenho 3 moléculas dessa, então eu tenho 6 nitrogênios no produto, só na forma de nitrato de cobre. 6 nitrogênios, guarda aí. No NO, eu tenho 2 moléculas de NO, sendo que cada molécula tem 1 nitrogênio. Portanto, tenho 2 nitrogênios na forma de NO. Se eu tinha 6 na forma de nitrato e 2 na forma de NO, então nos produtos, o total, eu tenho 8 nitrogênios no total. Se eu tenho 8 nitrogênios no total, eu vou ter 8 nitrogênios nos reagentes também. Então eu sou obrigado a colocar o coeficiente 8 na frente do ácido nítrico. Bom, já tem 4 coeficientes definidos aí, ó. O 3, o 8, o 3 e o 2. Falta agora definir o último coeficiente. Não é difícil, porque eu já tenho todos os meus reagentes balanceados. E ao balancear todos os reagentes, está definida aí, por exemplo, a quantidade de hidrogênio que eu tenho no reagente. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? 8 hidrogênios. Todos eles lá na forma de HNO3. Se eu tenho 8 hidrogênios no reagente, eu também tenho que ter 8 hidrogênios nos produtos. Para ter 8 hidrogênios no produto, eu tenho que ir lá na molécula de água e colocar o coeficiente 4 na frente dela. 4 moléculas de água me garantem aí os 8 hidrogênios que eu preciso nos meus produtos. Bom, se eu quiser checar, eu posso conferir já que estão todos os coeficientes definidos, eu posso agora conferir, por exemplo, quantos oxigênios eu tenho antes, quantos oxigênios eu tenho depois da reação. E você vai ver que eu tenho 24 oxigênios antes e 24 oxigênios depois. A reação está devidamente balanceada também, usando o mesmo método, o método redox. Vamos para mais um exemplo, o último exemplo dessa aula, aí na tela já. Você pode, de novo, dar uma paradinha, tenta resolver ele sozinho em casa. Depois você vem e confere conosco aqui a solução. Bom, já fez? Então vamos lá. Seguindo os mesmos passos, aí está a nossa reação. A reação é permanganato de potássio reagindo com ácido sulfúrico mais peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, né? Peróxido de hidrogênio. Produzindo sulfato de potássio, água, sulfato de manganês e gás oxigênio. Essa é a nossa reação. Como que a gente faz o balanceamento? Bom, calcular o NOx de todo mundo e aí eu vou verificar quem está com o NOx variando. Pois bem, destacado aí quem variou o NOx, né, o manganês no permanganato de potássio, o manganês tem NOx mais 7. E olha que interessante, no peróxido de hidrogênio, o oxigênio tem NOx menos 1. Essa é a regra do NOx do oxigênio, né? O NOx do oxigênio normalmente é menos 2, com exceção dos peróxidos e superóxidos. Nos peróxidos, que é o caso, né, H2O2, é o peróxido de hidrogênio, a famosa água oxigenada. O NOx do oxigênio nos peróxidos é menos 1. Então nós temos aí um caso de peróxido. Lá no produto, o manganês, né, no sulfato de manganês tem NOx mais 2. O sulfato tem NOx menos 2. O manganês tem NOx mais 2. E no oxigênio, o NOx é zero, que é substância simples. Bom, definido aí os 4 NOx, eu já percebo que o manganês está sofrendo redução e o oxigênio está sofrendo oxidação. Posso calcular então a variação do NOx. Vamos lá. O manganês foi de 7 para 2, variação 5. O índice é 1. Então 5 vezes 1, 5. O oxigênio, a variação é 1, foi de menos 1 para 0. E o índice do oxigênio é 2. Tanto na água oxigenada como no gás oxigênio. Tanto faz. O índice 2. Então 1 vezes 2, 2. Agora, eu posso inverter os coeficientes e aí eu posso usar reagente ou produto. Você vai escolher. Inverto os coeficientes, o coeficiente 5 vai para o oxigênio, o coeficiente 2 vai para o manganês, e assim eu faço o meu balanceamento, e está aí o resultado da reação balanceada. Tá? O processo é o mesmo, tá? Você conclui o balanceamento pelo método das tentativas até definir todos. Bom, volta para mim aqui. Esta foi a nossa aula sobre balanceamento pelo método redox. Espero que você tenha entendido, faça mais exercícios e aprenda, domine mais este método de balanceamento de reações. Ok? Até a próxima.